já passou da meia-noite e ainda estou aqui às voltas com o artigo que tenho para entregar hoje, quer dizer, ontem, mas eu espero que ninguém se importe de eu entregar depois da meia-noite. Agradeço muito todas as contribuições que recebi sobre a visão portuguesa sobre as línguas de Espanha. Não é fácil citar comentários num podcast, mas deram-me algumas ideias para descrever essa visão. Mas pronto, eu agora vou descansar um pouco do artigo. Vou pegar aqui numa pequena pilha, fui ali buscar à pilha, ou melhor, às estantes da literatura portuguesa, quer dizer, mais ou menos está por ali tudo misturado, mas os livros vão-se organizando de forma quase orgânica, como se fossem eles próprios a organizar-se, vão-se aproximando uns dos outros e vão-se misturando, vão passeando. Acho que já é tarde demais isto todo lidar. Bem, são 2 livros que me lembram os meus primeiros anos de leitor e depois... aliás, sim, 3 livros que me lembro e depois um livro muito mais recente, mas que tem que ver um pouco com pelo menos 2 dos outros, ou seja, são 4 livros. Vamos começar. O primeiro é o Pedro Alecrim, de António Mota. O António Mota conhecia há uns anos num festival em Ovar e foi muito, muito divertido, foi em todos os festivais e apresentações que já estive, foi provavelmente a mais divertida. Eu estava a moderar uma mesa e ele estava lá e não me esqueço da forma divertidíssima como ele falava dos livros. Mas pronto, o livro, eu lembro-me dele e fui ali buscá-lo e decidi falar um pouco. O livro é muito conhecido, não vou estar agora aqui a descrevê-lo, mas é um livro que eu pedi, ou melhor, que uma amiga minha da primária que me emprestou. Esta é uma edição, deixem-me cá ver só, uma edição de 1988. Eu entrei da primária em 1986, portanto estaria ali na segunda, terceira classe, e foi a Margarida, lembro perfeitamente a Margarida, que ainda hoje de vez em quando eu vejo, que me emprestou este livro e nunca mais o devolvi, como acontece tantas vezes. Ela também levou alguns livros meus, por isso acho que não há mal nenhum. O curioso é que eu lembro-me desta história, lembro-me disso, e depois abro aqui o livro na primeira página e tem aqui uma assinatura minha com a letra da primária, como se eu estivesse a tomar posse do livro, se calhar por uso capião. Tem aqui Marco Neves, portanto o livro era da Margarida, mas passou a ser meu. Ela não se importa, tenho a certeza. Os livros também têm esta característica de raramente serem devolvidos. Depois, o outro livro que tem aqui nesta pequena pilha é um livro bem mais antigo, que era da minha mãe e que foi o primeiro livro deste autor que eu li. O livro é de O Bobo, de Alexandre Herculano, que algumas pessoas, já ouvi, insistem que deve ser pronunciado Herculano, como provavelmente na época, mas acho que, enfim, as pronúncias às vezes deslizam um pouco. E O Bobo, esta é uma edição antiga, 1972, pertencia à minha mãe, mas entretanto está aqui já há muitos anos e eu penso que a minha mãe também não se lembra que eu também não se... Bem, se calhar não se lembra, mas também não se importa que eu tenha aqui. E custava pelos vistos 45 escudos, estou aqui a ver, não sei se este 45 pertence a isso. Tem revisão e prefácio de Vitorino Nemésio e verificação do texto e notas de António C. Lucas. É da livraria Bertrand, a edição, e não tem aquele numerozinho do ISBN, numerozão, que todos os livros têm, foi ainda antes dessa época em que cada livro passa a ter um código. Esta edição inclui uma página facsimilada do panorama onde o livro foi publicado. Portanto, este livro apareceu como folhetim e depois foi reunido num só volume. É uma edição que apetece ler por causa do tipo de letra, por causa do papel, com a forma como está composto. E lembro-me que foi o único, não foi o único, mas foi o primeiro livro que li completo de Herculano, como disse. Tinha tentado ler o Eurico o Presbítero, confesso. Eu lembro-me disso quando não sei que idade é que tinha, antes do Bobo, antes de encontrar este livro nas coisas nas estantes da minha mãe. Mas não consegui, acabei por ir para o Bobo. Portanto, isto foi um livro que partiu de um jornal e logo a seguir aqui na pilha tenho o livro, um dos livros mais importantes do século XIX. Um livro que, pelo contraste, mostra bem como a língua pode ir desde
a língua de Alexandre Herculano até à língua de Almeida Garrett. Almeida Garrett que escreveu As Viagens na minha Terra, e não vou estar a falar muito deste livro porque, enfim, é importantíssimo, e é um livro que às vezes uso quando estou um bocadinho emperrado. É um dos livros que eu começo a ler e que me põem a escrever, porque de certa maneira, não sei bem explicar isto, já é tarde e agora não consigo explicar isto bem, mas talvez volte a esse tema. Mas está logo a seguir aqui ao Bobo, nesta minha pilha, porque também foi publicado em jornal, primeiro e só depois em volume. O volume tinha, e aqui nesta edição não tem, um prefácio muito curioso em que se elogia bastante o autor, mas desconfiamos que o autor do próprio prefácio de elogio ao autor é Almeida Garrett. Ninguém disse que os escritores não podiam ser vaidosos, não é? Por fim, um livro que estava ali ao meio e eu decidi trazer para aqui, que é um livro de Pedro Mexia, Mal Parado, uma série de diários de 2012 a 2015. Eu não sei se este livro, penso que não partiu de nenhum blog, mas sim de um diário, mas há vários livros que têm aqui mal parados nestas estantes, também do mesmo autor, do Pedro Mexia, que este é um livro de 2017, já agora, que partem de blogs que o autor tinha. Este não parece ser, isto são apenas pequenos apontamentos que provavelmente foram sendo escritos ao longo de alguns anos pelo autor. Leio aqui um apontamento na página 71: lógica triste, como um xadrezista triste que adivinha sempre a lógica da jogada seguinte, e por aí fora. Mas o que eu queria dizer é que, tal como nós hoje olhamos para o século XIX e temos estes livros que partem dos jornais e analisamos a forma como o folhetim foi importante, como a literatura estava nos jornais, como depois vamos ver quais é que foram as mudanças textuais entre os jornais e os livros. Sabemos desta importância para a literatura oitocentista da imprensa. Daqui a 100 anos, daqui a 200, vamos olhar para a nossa época e provavelmente a existência de blogs, a existência de registros online dos nossos pensamentos vai ser parte do estudo da literatura da atualidade. Literatura essa que vai ter uma forma bastante diferente, se calhar, da que pensamos, porque aquilo que nós olhamos para o século XIX e vemos lá, a história que nós contamos, a história que nós nos lembramos da escola, o romantismo, depois o realismo, depois, enfim, nós sabemos disso tudo e lembramos disso e estudamos, é uma forma que só existe do presente para o passado. Ou seja, nós contamos esta história, mas quem estava na época provavelmente contava a história de maneira muito diferente, ou ainda nem sequer consegui perceber que história que estava a acontecer. E o mesmo acontece connosco. Nós temos aquela ideia, vivemos num momento, só olhando para os livros e para a literatura, sem grande história, com autores muito diferentes, com estilos muito diferentes, não temos ainda bem noção de como é que a nossa época se vai encaixar na história da literatura do futuro. Nem sequer sabemos que divisão é que essa história vai fazer das épocas. Em que ano é que começa uma nova época da literatura? Não sabemos. Mas aposto que daqui a 200 anos aquilo que se fez a efervescência de literatura e de escrita nos blogs e na internet vai ser estudada como uma fonte da literatura. E depois algumas pessoas poderão dizer-me, mas é claro que os jornais eram algo muito mais sério, muito mais literário do que quer dizer, os blogs. Mas, no entanto, se nós vamos olhar para a produção escrita do século XIX, também temos uma série de coisas que hoje ninguém se lembra delas, que hoje são nada, desapareceram, estão enterradas nos arquivos. Só algumas das coisas é que sobreviveram. E o mesmo vai acontecer certamente com a nossa época. E pronto, estou com sono e tenho de acabar o artigo, falta pouco, era uma questão de arrumar as referências e de acrescentar mais uma ou outra coisinha que ainda faltava ali, e deixo-vos com um desejo de bom fim de semana. Eu vou andar a pensar durante o fim de semana o que é hei de trazer para esta pilha de livros para a semana, e muito obrigado por estarem desse lado.